em Colossenses, redefinir, realinhar e recomeçar. Estamos chegando, se aproximando do final do ano. Talvez seja aquele momento onde você vai fazer o balanço do seu ano. Mas o apóstolo Paulo aqui tinha que fazer um balanço da doutrina daquela igreja. E muita coisa precisava ser redefinida. Estava errado, estava misturado. E algo que ele precisou falar de uma maneira muito clara é os motivos que vale a pena a gente sofrer. Isso fazia parte do seu ministério. O tema de hoje é sofrer pelos gentios. Qual seria a sua reação se você recebesse uma carta de um preso, de um presidiário, de alguém que estava preso por ir contra as leis, a ordem estabelecida, alguém que era tido como um revoltoso, um arruaceiro, alguém que estava causando tumulto, e você recebe uma carta dele? Qual seria a sua reação? Se a gente como igreja recebesse uma carta assim, qual seria a nossa reação? Um pouquinho disso é o que nós encontramos aqui em Colossenses, porque eles recebem essa carta de um preso, o apóstolo Paulo, preso por pregar o Evangelho de Cristo, preso por estar dizendo que agora os gentios faziam parte do plano de Deus, e ele estava ali. Nós sabemos também que o apóstolo Paulo teve esse papel importante na conversão de Epáfras. Epáfras foi seu discípulo em Éfeso, e agora o seu discípulo estava pronto e ele leva a mensagem para os seus, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus conhecidos ali na sua cidade, uma cidade chamada Colosso, uma cidade onde o apóstolo Paulo nunca foi. Agora o discípulo vai a Roma para se aconselhar com o seu discipulador, com Paulo, preso. E agora os membros recebem essa carta. O que fazer? Sabemos também que ali na igreja tinham vários falsos mestres que tentavam de toda maneira tirar essa grande influência correta do apóstolo Paulo, de Epáfras, da palavra de Deus, perguntando: ei, você, por que você vai dar ouvido para alguém que está preso? É sério que você vai ouvir o que esse cara tem a falar? Eu estou aqui, você me conhece, eu não estou preso. E aí começava: por que vocês vão ouvir Paulo, que nunca veio aqui? Por que vocês vão dar razão a ele, esse preso político, lá na capital? Vocês confiam nele? Vocês acham que ele está falando é certo? Não. Que aí as discórdias estavam semeadas na igreja de Colosso. O apóstolo Paulo sabia disso. Epáfras tinha contado tudo isso para ele lá em Roma. Mas agora, depois desse primeiro trecho onde ele fala que Jesus Cristo ele é único, ele é supremo, ele é superior a tudo e a todos, ele não é apenas um caminho, ele é o único caminho. Agora o apóstolo Paulo vai falar um pouco de si mesmo, vai fazer uma explicação do seu ministério e como isso nos orienta. Isso nos ajuda muito, porque basicamente o apóstolo Paulo vai falar que ele tem 3 ministérios. 15 dias atrás nós vimos que o ministério dele, em primeiro lugar, era pregar o Evangelho, não é verdade? Hoje nós vamos ver que é sofrer pelos gentios, e posteriormente nós vamos ver que a terceira parte essencial do ministério de Paulo era lutar
pelos santos. E a gente sabe, quando nós falamos de santos, quando a Bíblia fala de santos, não são os mortos, os santos são os vivos. Era a igreja viva, pulsante, atuante ali em Colossos. Peço que você abra então, Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Colossenses 1, do 24 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a palavra que nós temos é na nossa língua do coração. Tantos homens e mulheres que se dedicaram para que isso acontecesse. Muito obrigado também, Senhor Deus, porque temos total e plena liberdade de falar da Tua palavra no nosso país, nosso estado e aqui na nossa cidade. Pai, pedimos pela iluminação do Espírito Santo, que após a leitura da Santa Palavra, ela possa, de fato, trazer a interpretação correta e também tudo aquilo que à luz da verdade nós precisamos mudar. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Se tinha algo que os inimigos de Paulo faziam questão de sempre lembrar, aquele ponto que causava, era delicado, aquele assunto que as pessoas ali, a igreja não gostava de falar, falar que essa carta tinha vindo de um preso. Você vai acreditar nele? O cara está preso, está sendo julgado, talvez pegue até pena capital. Vocês vão acreditar nele, daqui a pouco ele morre. Vai não é verdade tudo isso que ele está falando. Os falsos mestres faziam essa questão de até ridicularizar, de colocar em xeque toda e qualquer palavra que o apóstolo Paulo falava. Agora pensa comigo, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Conhecendo a vida de Epáfras, que mudou por causa do discipulado de Paulo, e ouvindo esses falsos mestres desacreditar tudo aquilo que vinha dele. Eles achavam que isso era um grande recurso, uma arma que eles tinham para lutar, para talvez ter mais poder, talvez ter mais riqueza, ter controle sobre as pessoas. Nada mudou, gente. Se você pegar esse discurso, parece que nós estamos falando dos nossos dias, mas nós estamos falando lá da igreja de Colossos. Mas o apóstolo Paulo sabia muito bem que esse mesmo recurso de pregar o Evangelho, esse recurso de aproveitar que ele estava preso, ele utilizou da melhor forma possível. Ele utilizou o tempo dele para edificar a igreja, para falar daquilo que vinha da parte de Deus, para ter um relacionamento mais próximo com aquelas pessoas. E a gente fala desde os juniores aqui, que se você quer ter amigo de verdade, é aquele amigo que vai te levar mais para próximo de Deus. Mesmo. Ele fala as coisas que às vezes a gente não quer ouvir no momento, mas depois a gente fala, ele tinha razão, porque ele quer o seu bem, ele quer o meu bem.
Tem amigos assim. Paulo precisava falar algumas coisas ali para aquela igreja de amigos, que começava pelo seu grande amor por Epáfras, o seu discípulo. E hoje nós vamos ver dois recursos, duas armas que o apóstolo Paulo tinha em sua vida, que pode transformar a sua vida, a sua visão, do seu hoje e com certeza do seu futuro. Primeira arma é ter alegria em sofrer. Sofrer por qualquer coisa, por qualquer motivo, por consequências de más decisões minhas? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que em vez de se envergonhar que ele estava preso, em vez de se envergonhar que ele estava esperando ser julgado para ser morto, não, eu vou utilizar desse momento, desse meu aparente sofrimento, como recurso, como fortaleza, como algo que vale a pena. Eu vou usar disso como algo que vale a pena sofrer. E a primeira coisa que a gente vai ver é que Paulo fala logo de cara que esse Jesus que eles desmereciam, esse Jesus que eles falavam que era apenas mais um, é esse Jesus que vale a pena sofrer. Esse Jesus que vale a pena entregar minha vida, esse Jesus que vale a pena estar preso, vale a pena, porque eu quero participar dos seus sofrimentos. O apóstolo Paulo vai falar isso aos Filipenses. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Se a gente não entendeu ainda, é um nível até um pouco maior. Paulo, ele se alegrava por ter sido considerado digno de ser humilhado por causa do nome de Jesus. Bullying? Falar que você é cristão e não faz isso? Você é cristão, você não pode, não. Isso é nada, gente. Eu estou falando de humilhação real. Talvez rasgar tuas roupas em praça pública, te tirar da casa, te jogar, te apedrejar, não deixar você comprar comida. Humilhação de fato. O apóstolo Paulo fala isso em Atos, que ele se alegrava por ter sido considerado digno de ser humilhado. Eu não lembro a última pessoa que falou: pastor, eu estou feliz porque eu estou sendo humilhado por causa de Cristo. Porque na nossa cultura ocidental, onde tem esse karma, essa grande coisa de buscar a felicidade a todo custo, qualquer mínima humilhação que eu recebo é alguém está lutando contra a minha felicidade. E não, a minha causa não é maior, a causa de Cristo ela é total, suprema, como diz o próprio livro. 1 Pedrão cortou a orelha, lembra? Ele vai falar o seguinte: que o cristão não deve sofrer como um ladrão, como um criminoso, mas sofrer como um cristão é uma honra para o cristão, é uma honra para mim e para você. Você está disposto a sofrer? Você está disposto a ser preso? Eu falei aqui na EBD antes das eleições, não me importa quem ganha ou quem deixa de ganhar, porque eu sei que a sociedade, o mundo vai arrumar para ser cada vez pior. E se a gente tiver que voltar para as catacumbas, a gente vai voltar. Se a gente tiver que ser preso, nós vamos ser presos. Se a gente tiver que ser enforcado em praça pública por causa de Cristo, a gente vai. Porque aparentemente estava bem fácil ser cristão. Não importa. Porque existe bênção e recompensa em sofrer pelo nome de Cristo. Aqui nessa terra, muitas das vezes não. Mas na esperança gloriosa que é o céu. Esse lugar onde não tem dor,
não tem choro, mas tem a presença do nosso Deus, por quem nós talvez temos a nossa vida, por quem nós vivemos a vida inteira. Se você viveu a vida inteira para Ele. Mas em segundo lugar, segundo motivo que Paulo se alegrava no seu sofrimento, era pelo seu amor aos gentios. Gentio é todo aquele para o judeu que não é judeu. Basicamente, como nacionalidade, seria um termo para todo não brasileiro. Então a gente sabe muito bem, quem que é isso aí? É um não brasileiro. Só que naquele tempo, o judeu, além de povo, nação, povo de Deus, era aquele que tinha o contato, a aliança com Deus. O detentor, aquele povo que tinha que ser diferente, tinha que ser exemplo para as outras nações. Foram falados vários versículos totalmente fora de contexto, como feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso era para ser Israel. Esse versículo não se aplica a nós, porque tem cristão em todas as nações do mundo. E agora, o apóstolo Paulo foi chamado para levar a mensagem da cruz, da redenção, da salvação, para aqueles que estavam nem aí para Deus, os gentios. Ele foi. Era por causa desse motivo que ele estava preso, porque ele estava indo bem na sua defesa perante o pessoal ali em Jerusalém. Mas quando o apóstolo Paulo declara que ele havia sido chamado por Deus para falar aos gentios, vocês não têm ideia. Os judeus começam a tirar suas túnicas, começam a bater no chão, a gritar, falar assim: não, acabou, você vai morrer, porque o Deus que nós inventamos e queremos seguir, Ele não chamou ninguém para falar para os gentios, para esse povinho de segunda categoria. Não. Deus estava claramente falando que agora a salvação era para todo mundo. E algumas outras pessoas falam: não, é minha e só minha, eu vou fazer o que eu quiser e estavam fazendo errado. Talvez um complexo de Jonas, né? E eu ir lá no povo inimigo falar de Deus? Não vou não, eu vou bem para longe. Vai que uma baleia te encontra no caminho. Baleia não, um grande peixe, talvez baleia. E aí, era por causa disso que Paulo estava sofrendo. Qual motivo vale a pena sofrer? O seu ministério aos gentios. Mas Paulo, além disso, tinha um terceiro motivo para se alegrar no sofrimento. Nós vemos aí que ele sofre esse resto das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo está sofrendo por amor à igreja de Cristo. Se você lembra bem a história do próprio apóstolo Paulo, houve um tempo que ele perseguia a igreja de Cristo, ele matava a igreja de Cristo, ele prendia a igreja de Cristo. E agora nós temos a mesma pessoa falando que é um privilégio sofrer pela igreja. Quem faz essa transformação, gente? Qualquer psicólogo, qualquer pessoa ia falar que ele teve um problema grande de personalidade, ou dupla personalidade. Ué, como que a pessoa muda tanto assim? O Espírito Santo é capaz de toda e qualquer mudança na nossa vida, na vida de qualquer ser humano. Ou seja, não tem caso perdido, gente. Não tem caso perdido. Olha o apóstolo Paulo, ele está preso por causa da igreja. Antes ele matava a igreja. Dá para imaginar essa mudança? E hoje em dia, quando as pessoas falam que tem que fazer, pastor, eu tenho que ir todo domingo lá. Escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, muito cedo no domingo, dá para mudar para
que é o problema? Hoje, todo mundo quer responder essa pergunta, mas se eu virar cristão, o que eu vou ganhar com isso? Oi? Como é que é? Você está achando que é troca? Está achando que é comércio? Você não entendeu que é pela fé? Pela graça por meio da fé? O que você vai ganhar? Se eu der o dízimo lá, o que eu vou ganhar? Tem que ter um benefício. Gente, esse é o espírito do nosso tempo. Tudo tem que ter um benefício claro, senão não vale a pena. Eu não vou me envolver. E nós vemos o apóstolo Paulo falando assim: é pela igreja? Aonde que eu coloco meu nome para eu contribuir? Aonde que eu coloco meu nome para ir? Quando vocês vão? Eu estou indo. Precisa do quê? Tem gente, quando ouve algo do conselho missionário, algo sobre missões, alguma necessidade, fala: ixi, lá vem de novo, pessoal. E fecha os ouvidos, gente. Isso é trágico. Importante a gente sempre ressaltar que essas aflições que fala ainda aí no versículo 24 não tem a ver com o que Jesus passou, com o peso do pecado sobre Jesus, não tem a ver com o sacrifício na cruz de Jesus. Isso é algo normal da vida. Essas aflições que o apóstolo Paulo está falando aqui é tudo aquilo que você, como bom cristão, sabe que existe: pressões, perseguições. É disso que o apóstolo Paulo está falando, de coisas normais de um bom crente, aonde ele estiver. O sofrimento em relação ao sacrifício de Cristo acabou, porque ele venceu a morte e hoje ele está vivo. Não é isso que nós vamos celebrar aqui com a ceia do Senhor? É a morte somente? Não, é a ressurreição e a vida que ele deu. E está onde agora? Em mim, por meio do Espírito Santo. Só que o sofrimento continua, as aflições continuam por meio da igreja, ou seja, por meio dessas paredes, por meio desses bancos, por meio das nossas vidas. Nós continuamos em aflição, se condicional, continuarmos firmes na fé. Agora, se na hora de falar a minha opinião eu falo: não, isso aí, cada um tem a sua opinião e não tem problema. Se eu me esquivo de colocar a palavra de Deus nas minhas conversas, aí você não permanece firme. E aí nós chegamos na segundo recurso. Primeiro recurso é ter essa alegria por sofrer pelas coisas certas. O segundo recurso, essa responsabilidade em obedecer. Que palavrinha difícil hoje, porque ninguém quer obedecer, ninguém. No nosso país, onde as leis são talvez uma intuição, ou assim, se você quiser, seguir essa lei, tá bom. Quando a gente fala de obediência, de senhorio, de comando, é muito difícil no nosso coração entender e mais ainda aplicar tudo isso. Imagina, os judeus falam: Paulo, para de falar nisso, não fala sobre os gentios, não fala sobre o que está acontecendo. O apóstolo Paulo consegue a cabeça e fala: você quer saber? É verdade, né? Para que eu vou arranjar problema? Estou com uma vida boa, está tranquila. Para
não vale a pena. Mas ele sabia claramente que ele não poderia de maneira alguma abandonar o seu chamado. Quando Deus falou com você, quando Deus falou comigo, você sabe claramente o que ele disse: você é meu. Todas as áreas. Agora, convencionar o meu chamado de obediência ao meu conforto, talvez ao meu lazer, a minha segurança, é algo que a gente tem que estar totalmente disposto a abrir mão. E é difícil, porque nós estamos na sociedade que tem mais segurança e mais conforto da história. Quer ver? Todo lugar tem câmera. Se fizerem alguma coisa contra a gente, pode demorar um pouquinho, está demorando cada vez menos, mesmo no nosso país, que a impunidade reina, para acharem as pessoas, não é verdade? Gravou, está na câmera, gente, vai ser preso. Vai responder pelos seus atos. Deus havia escolhido o apóstolo Paulo para ministrar, para ser alguém que falaria por ele. Deu essa responsabilidade aí no versículo 25. Fala que o apóstolo Paulo está fazendo essa alegação do seu próprio ministério, que ele se tornou ministro de acordo com a responsabilidade. Quem que deu essa responsabilidade a Paulo? Foi ele mesmo? Quem que joga um grande clarão, fala: Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Quem foi ao encontro de quem? Deus vem ao nosso encontro. Nós falamos isso 14 dias atrás. Gente, eu não estou falando de poder de escolha aqui, não. Não é uma questão de escolha. Eu e você fomos chamados a obedecer a palavra de Deus, a obedecer o que Deus disse. Puxa, essa parte da Bíblia não é legal, não quero. Ou você vai rasgar a tua Bíblia, ou você vai negar toda a sua fé. Não existe razão, não existe motivo para você deixar de obedecer a palavra de Deus. Eu e você fomos chamados para isso. Só que o apóstolo Paulo internalizou isso de uma maneira muito viva. Ele estava preso por causa disso. Ele sabia que era mais importante ele obedecer o chamado dele, e o chamado de todos nós é a obediência, do que ele se comprometer e viver uma vida confortável, uma vida segura. O apóstolo Paulo com certeza entendia que ele devia pregar a palavra de Deus na sua totalidade, sem fazer qualquer concessão no que diz respeito à verdade. Esse assunto aqui não é legal, então esse assunto eu não vou falar, não vou pregar. Queridos, um dos maiores motivos que nós só pregamos versículo após versículo é que eu não posso pular nenhum. Porque se fosse para pular, quantos versículos eu teria pulado aqui? É a palavra de Deus. É difícil. Vamos mais devagar? Vamos mais devagar, não tem problema. Mas é a palavra de Deus inteira, sem acrescentar nada, sem tirar nada. É a palavra de Deus. Essa mensagem que o apóstolo Paulo tinha especial fala sobre o mistério, e tem todo tipo de teologia ou não, ou de teoria em relação ao que é esse mistério. E sobre essa palavra aqui no versículo 26, esse mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. O que é isso? E tem muita gente que faz uma salada teológica sobre isso. Vamos mais perto para nós.
até a Bíblia. Hoje, se você for no dicionário, vai encontrar que mistério é algo assustador, algo sombrio, algo que eu não sei muito bem. Tudo bem, ela pode ser usada em outro contexto. Os falsos mestres usavam essa mesma palavra para falar sobre os segredos internos da sua religião que eles estavam montando. Ah, não, isso aqui é um mistério, ou seja, eu não vou falar porque pouca gente pode saber. Mas, queridos, mistério, segundo a palavra de Deus, nesse versículo, algo que antes estava escondido, oculto, mas agora o Espírito Santo estava revelando para quem? O apóstolo Paulo, para ele escrever. O Senhor Deus chama Israel, um povo para ser dele. O Senhor Deus dá um conjunto de leis para eles seguirem, obedecerem. E dentro desse conjunto de leis, e dentro desse conjunto de promessas, uma das promessas era que eles teriam uma terra. Eles não tinham ainda. Uma outra promessa que Deus deu para eles é que um dia eles teriam um rei. Eles não tinham nenhum tipo de governo. E um dia, um rei ideal estabeleceria um reino glorioso, um reino sem fim. E todas essas promessas feitas em Abraão, repetidas aos seus filhos, ao seu neto, a Davi e a outros homens, seriam cumpridas. Finalmente. Quando os profetas do Antigo Testamento vêm falando sobre esse rei ideal, agora usando a palavra específica que talvez eu e você conhecemos, que é Messias, eles falavam de um rei poderoso, de um rei glorioso. Porém, como era o Espírito Santo que o estava guiando, às vezes na mesma frase tinha um Messias sofredor, um Messias que ia servir os outros, um Messias que iria morrer pelos outros. Como assim? É o rei ou é o servo? É o que vai morrer ou é o que vai dominar e reinar? Qual é o Messias? Que tipo de Messias é esse? Como ele pode ser tão antagônico assim? Eles não entendiam. Eles não viam, não conseguiam ver que antes de reinar, antes de ser glorioso, ele teria de sofrer. Isso seriam dois momentos diferentes. Sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele é o Messias de Deus. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, crucificado pelo seu próprio povo, para se tornar o Messias, servo, sofredor, para cumprir essa parte das profecias. E a segunda parte? Cadê o rei glorioso? Cadê o reino sem fim, grande, reinando com justiça, com retidão, com paz? Cadê esse rei? Parece que nesse intervalo, onde Deus, após a rejeição, começa a fazer algo novo, algo diferente, aí entra o mistério. Eu vou revelar para vocês, de uma maneira que você, peço que você não esqueça disso. Mistério é a igreja. Mistério é que Deus iria unir a humanidade de novo. Não era só um povo, agora é todo mundo. Aquela separação que tinha entre funções
que a principal objeto dessa separação de função era o véu. Rasgou. Aquela separação que tinha entre povos, que a principal objeto eram aqueles muros no templo, não precisa mais. Porque, como Jesus disse para a mulher samaritana, que os judeus não consideravam povo, iria chegar o dia onde eles iriam adorar em espírito e em... Jesus, é para adorar aqui ou lá em Jerusalém? Não, você não está entendendo. Aonde você estiver, o Espírito Santo estando em você, você tem a possibilidade de adorar o Senhor. Mudou. Era um mistério. Ninguém estava esperando isso, porque o nosso Deus conduz a história, não é um ser humano. Ele conduz a história. Mas Israel, quando a igreja estiver completa, Jesus vai chamar ela aos céus, vai levar o seu povo, o arrebatamento da igreja. A igreja é composta do que, gente? Judeu, gentil, senhor, escravo, branco, amarelo, vermelho, negro, não importa. A igreja do Senhor, todos. Depois disso, Deus vai voltar a tratar com Israel. Aí Ele vai cumprir tudo aquilo que ainda está em aberto, estabelecer o reino. Então essas coisas vão acontecer, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela vai acontecer. O Rei glorioso, o Messias esperado. A gente não tem ideia dessa mensagem para pessoas que não vivem debaixo do judaísmo. Paulo está falando assim: agora vocês não estão mais excluídos, não estão mais longe, agora vocês são alvo do amor de Deus, alvo da bênção de Deus. Agora a riqueza da glória de Deus está disponível para vocês. No Antigo Testamento, você podia também ter esse acesso, mas você tinha que se tornar um judeu. Tanto que esse foi o grande problema do início da igreja. Tem que circuncidar, tem que guardar o sábado. Algumas comidas a gente vai ter que continuar comendo ou não comendo? Não. É um novo tempo. É uma nova dispensação. Porque tanto um quanto o outro, ambos são salvos pela fé. Não é mais um povo pactual por nascimento. Agora nós somos um povo por novo nascimento. Falei hoje aqui no EBD, um mestre em Israel, alguém super estudado, quando Jesus falou isso, falou: Jesus, espera lá, como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não, você não está entendendo, é nada, meu Deus. Tem que nascer do Espírito, é o novo nascimento. Como que vai ser isso? A gente que vive numa cultura, num ocidentalismo que tem tudo, nós não sabemos o poder que foi essa inclusão dos gentios na graça de Deus. Só para vocês terem ideia, para a gente começar a valorizar o que eu e você, porque pelo que eu conheço de vocês, conheço a maioria de vocês, não temos nenhum judeu aqui. Então todos nós, olha só, antes nós estávamos fora da aliança, nós não éramos alvo da aliança de Deus, mas agora eu e você fomos feitos filhos de Deus, somos membros da família de Deus por adoção. Eu e você vivíamos na ignorância e na morte espiritual. Agora nós estamos vivos. Como nós lemos no versículo 13, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Saímos da morte para a vida. E não é qualquer vida. Vida abundante, sabedoria, essas riquezas. Antes, a gente não tinha nenhuma esperança. Agora, nós temos uma esperança, mas tão forte que ela é gloriosa, que aquele que prometeu é capaz de cumprir. E não mente. Não é igual às promessas que eu e você fazemos. Essa é a grande diferença. Era por isso que valia a pena sofrer. Era por isso que vale a pena obedecer a cada detalhe da palavra de Deus. Algumas perguntas para a gente se preparar para a ceia do Senhor. Para se preparar nesse momento da gente analisar a nossa vida. Eu sofro por causa de Jesus Cristo? Ou eu estou disposto a sofrer? Será que eu falaria a mesma frase que Paulo falou, que eu considero feliz por ter sido considerado digno de ser humilhado? Será que a gente falaria essa frase? Segundo lugar, eu sofro por amor aos perdidos. Naquela época o apóstolo Paulo estava sofrendo por causa do gentil, não é verdade? Toda a humanidade, além do judaísmo, o judaísmo talvez era um grupo bem reduzido. Agora não, todo mundo perdido. Não foi de uma vez, se sofreu por alguém do outro lado que não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Semana passada nós tivemos um culto aqui, amigo evangelístico, onde era para trazer os nossos amigos. Pela graça de Deus, talvez nem pelo seu esforço, nós tivemos 2 conversões. Mas será que a gente está sofrendo de fato pelos nossos amigos? Eles estão caminhando para o inferno? Eu tenho minhas dúvidas. Terceiro lugar, eu sofro por amor à igreja? Tenho visto exatamente o contrário. Ao menor sinal de algo na igreja que não está do meu posto, eu sumo. Vou para o mais longe possível da igreja. Na verdade, nosso sofrimento é por permanecer firme na fé. Esse é o sofrimento que a gente pode esperar. Só que a gente não consegue nem permanecer firme numa igreja, imagina muito mais na fé. Lembrando, Jesus Cristo morreu por causa de quem? Da sua noiva, que é a igreja. Próxima pergunta. Será que eu troco a minha obediência por segurança e conforto? A minha obediência à palavra de Deus, ela é relativa. Se não vai afetar nem a minha segurança, nem o meu conforto, eu obedeço. Ah, mas se agora vai mexer em alguma coisa, com certeza não é isso que Deus queria, né, gente? Começa a relativizar as coisas, a racionalizar, porque eu sei que aquilo vai mexer com coisas que eu considero base da minha segurança, do meu conforto. Por fim, eu tenho feito concessões no que diz respeito à Bíblia? Ou eu prego a palavra de Deus na sua totalidade? Não só o que eu gosto, não só porque é simples, mas ela inteira, do jeito que é. Ah, esse assunto não é legal. Pastor, esse assunto não pode falar de culto. Não, culto ainda, não. Será que a gente está disposto a pregar na sua totalidade? Se eu sei que a palavra de Deus fala sobre A, eu vou falar A e vou sustentar A. Não vai depender das pessoas ao meu redor. Hoje a gente pode ver
meu e o seu ministério como cristão é ter alegria em sofrer e responsabilidade em obedecer. Sofrer por causa de Jesus, sofrer por causa dos perdidos, sofrer por causa da igreja. Essa responsabilidade de obedecer tintim por tintim a palavra de Deus. Não uma interpretação dela, não uma opinião sobre ela, mas a palavra de Deus na Bíblia. Eu e você fomos chamados para essas duas coisas. Recurso, arma espiritual, pode pôr o nome que for, mas o apóstolo Paulo não estava só falando, ele estava vivendo aquilo que é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, quando nós nos deparamos com um texto desse, a gente se considera crente de segunda categoria. Se a gente for olhar como igreja, como cristão, a gente não sabe qual foi a última vez que a gente teve que sofrer por causa do seu nome. Pai, nos dá consciência que não é uma teoria, que não é uma possibilidade, mas a tua palavra diz que aquele que quiser ser fiel irá sofrer. Ajude a cada um aqui que nos encontra. Ajude a nossa igreja a estar preparada da maneira certa para sofrer e obedecer. Para passar tudo aquilo que ainda está diante de nós, que só o Senhor sabe. A maneira que o Senhor espera que cada um de nós passemos. Pedimos sempre a tua ajuda, Pai. Fazemos isso no precioso nome de Jesus. Amém.